toda a natureza revela a glória do Senhor. A gente já conhece bem isso daí, né? Então, assim, tem a criação, tem a etnologia e tem também o argumento da consciência. O homem é um ser moral e aquilo que vem na nossa consciência, que é passado de geração em geração, isso já nasce no ser humano. Então, o homem é um ser moral, isto é, a sua vida é regulada por princípios do bem e do mal. Então, assim, isso já é uma coisa que já vem em nós, parece. Não é uma coisa que impõe. A gente já nasce com esse princípio moral e isso vem do sopro divino de Deus em nós. E o argumento da alma humana. Este argumento se divide em duas partes: a imagem de Deus no homem e a natureza moral do homem. A palavra de Deus nos declara a maravilhosa ação criativa de Deus em nós, em Gênesis. Quanto à moral, é que nós somos imagem e semelhança, tá? Quanto à moral, Deus nos fez seres responsáveis por nossa conduta e atitude. Se porventura não atendermos à voz da nossa consciência, acabaremos criando nosso próprio sistema de valores. Mas a Bíblia traz o sistema de ética mais puro e elevado e o mais adequado para a moralidade humana. Ou seja, o que muitos chamam de consciência, eu estou com peso na consciência, é o Espírito Santo falando sobre a moral que Deus impõe através da sua palavra, e isso fica intrínseco em nosso coração. E tem também o argumento histórico. Como eu falei, já está mais que provado na história da humanidade que o Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo homem, ele existiu. Então não precisamos mais nem falar que ele não existiu. Claro, a grande luta é o Evangelho de João, é provar a deidade de Jesus, que ele é Deus, mas o Jesus Cristo histórico está mais que provado. E o argumento da Escritura. O argumento da Escritura está baseado nas declarações que ela mesma faz a respeito de Deus. Ou seja, o que a Bíblia fala a respeito de Deus é a base para comprovarmos a sua existência. Aí vai falar da revelação especial, que é quando Deus se revela através de Jesus Cristo. Esse é chamado de revelação especial do Senhor à humanidade. Depois da palavra, ele se revela especialmente através de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo. Tem o argumento da experiência pessoal, que é aquela coisa que é você e o Espírito Santo, é quando Deus se revela, sabe? O secreto, o tete a tete. É uma experiência pessoal de salvação. Deus tem um plano de salvação para todos, mas Deus também tem um plano de salvação individual para cada um. Por isso, cada um é alcançado de uma forma e Deus trata de uma forma diferente. Tem o argumento ontológico. Esses argumentos são apresentados pelos estudiosos da filosofia da religião, tais como Anselmo, Descartes, Samuel Clarke, e até Platão e Aristóteles, que são filósofos assim, meio out da religião. Eles dizem que o homem tem uma ideia de um ser absolutamente perfeito e que a existência em si é um atributo da perfeição. Portanto, deve existir um ser absolutamente perfeito. Essa ontológica é que o homem sempre está buscando a perfeição. Mas se o homem está buscando a perfeição, é porque existe um modelo de perfeição. Eles não admitem, mas é Deus. Deus é perfeito. E por que a gente fica com isso na cabeça? Eu preciso ser perfeito? É porque nós estamos sendo moldados e restaurados à imagem e semelhança do Criador. Tem o argumento cosmológico, que se defende que tudo que existe no mundo deve ter uma causa. E a causa é Deus. Eles procuram a causa para que tudo que existe no mundo é o que chamam de propósito. Por que isso existe? Mas nós sabemos que a causa para que tudo existe, a nossa cosmovisão, é que Deus criou tudo com um propósito designado e que todas as coisas acontecem porque Deus quer assim. E o argumento teológico é um argumento casual e resulta praticamente de uma extensão do anterior. Ele diz: por onde quer que se contemple o mundo, ali se revela inteligência, ordem, harmonia e desígnio, denunciando assim a existência de um ser inteligente e de firmes propósitos. Esse ser é Deus, é o Deus de propósito, é o Deus que não faz nada em vão, é o Deus que faz todas as coisas no seu lugar para um propósito específico. E o argumento moral é aquilo que eu falei anteriormente. Todo homem ele nasce com uma moral, a sociedade tem uma moral e sempre tem Deus por trás dessas coisas.
essa moral, ela nos faz temer a existência de um juiz, de alguém que vai condenar um legislador, porque moral, irmãos, não é lei, moral não é nada escrito, é algo abstrato, mas é algo que nós temos a impressão de que existe um juiz, de que é uma lei, que alguém vai nos cobrar essa moral. Então é mais uma prova de que pensamos na existência de um legislador, de um juiz, que a Bíblia diz que esse juiz se chama Deus. Aí nós vamos falar da negação da existência de Deus. A gente vai falar agora aqui, já estamos indo para o final, de algumas seitas, né? De algumas seitas que tem aí. Eles vão falar aqui do ateísmo. Os ateus, eles não, o ateu, ele assim, ele define a própria teologia. Na verdade, ele estabelece um outro Deus para si, ou seja, ele crê em si mesmo. Ele desacredita que existe Deus, beleza, mas ele não descarta a teologia, porque ele cria um outro Deus para si, ele mesmo. Ele não acredita em Deus, mas ele acredita nele mesmo. Então ele substitui Deus, nosso Deus da Bíblia, por ele mesmo. Ele não deixa de acreditar que existe um Deus, mas eles não creem que existe um Deus criador. Eles creem que nós mesmos podemos fazer todas as coisas, somos responsáveis por tudo. Por eu mesmo, mas se está vendo na prática que não tem como, ele só substitui um Deus, tem que haver um Deus criador. Aí tem alguns conceitos distorcidos de Deus que a gente vai estudar também. Em virtude de tantas heresias ao nosso redor, tão próximas do nosso tempo, além dos ateus dogmáticos, que são esses que a gente acabou de falar, dos ateus céticos, os falsos e atuais conceitos de Deus que contêm negações do verdadeiro Deus, são concepções distorcidas. Vamos falar um pouco lá. Agnosticismo. Os agnósticos acreditam que Deus é transcendente e impessoal, ou seja, eles não negam a existência de Deus, eles até acreditam que existe Deus, mas negam a possibilidade de conhecê-lo. Na verdade, não podemos compreender Deus em sua perfeição, mas podemos aprender a respeito dele através da Bíblia. Mas os agnósticos, eles não acreditam nisso. Deus é transcendente, é algo impessoal que a gente nunca vai poder alcançar. Tem o materialismo. O materialismo nega a existência do espírito ou de seres espirituais. Portanto, para os materialistas, não existe a vida após a morte, nem a distinção entre a mente e a matéria. Eles só acreditam no que é matéria, no que se pode tocar, eles não acreditam em nada espiritual. E como Deus é espírito e procuram aqueles que o adoram em espírito e em verdade, eles não acreditam em Deus, só na matéria. Tem o panteísmo. É uma religião hindu que diz que Deus é a natureza, a soma total do sistema universal, ou seja, para eles tudo é Deus, de acordo com a palavra panteísmo no grego original. São aqueles que existe, que o vento é um Deus, a chuva é um Deus, os trovões são Deus, tudo é Deus. Toda manifestação da natureza, fenômenos assim, não são sobrenaturais, mas fenômenos naturais um pouco diferentes, mais agressivos, tudo é Deus. Existe Deus em todas essas coisas. Nós sabemos que tudo vem de Deus, foi criação de Deus, mas isso não é Deus. Tem o politeísmo, que é a base da idolatria, que significa a crença em muitos deuses, muito falado no Império Romano, no Império Grego, onde no Império Romano tinham vários deuses, no Império Grego para cada coisa tinha um Deus, Deus do amor, Deus da chuva, Deus da natureza, Deus não sei de quê. Isso é o politeísmo. Teísmo é sobre Deus e poli é sobre muitos, então politeísmo é a crença em muitos deuses. Até podemos dizer, né, que as religiões de matriz africanas é politeísta, porque eles têm vários deuses, né? São os santos deles, mas é um tipo de politeísmo. Tem o deísmo também. Declaram que há um Deus transcendente, mas ausente, a qual deixou o universo criado, sustentado pelas leis naturais e o abandonou. Então, o deísmo, ele não nega Deus, mas ele acredita que Deus é um menino, sabe? Deus criou aqui o nosso mundo, que se sustente com as suas morais e as suas leis, e foi embora, sei lá, tá em algum lugar por aí, deixando a gente se virar para ver no que dá. Uma brincadeira de Deus, sabe? Então, o deísmo tem isso aí. Se vocês um dia verem falar de deísmo, eles não estão negando Deus, mas eles acham que Deus é um cara que abandonou, foi embora, fez tudo isso aqui e meteu o pé. A outra doutrina é o dualismo, e eu queria mostrar para vocês que isso aqui é bem conhecido, ó. É um símbolo aqui conhecido como Yin Yang.
É uma doutrina de conceito distorcido, é o dualismo, que prega que a existência de dois reinos opostos, o reino do espírito e o reino da matéria, contrário um ao outro, governados por dois deuses, o da maldade e o da bondade, ambos de igual poder. Assim, o reino espiritual é um Deus e o reino material é um Deus. E cada um deles tem o mesmo poder e vai ficar nessa, esse equilíbrio. Só que nós sabemos que existe Deus e existe o diabo. E sabemos que Deus vai triunfar, conforme a Bíblia, sobre todo o mal no final da história. Tem o evolucionismo, que na Bíblia não fala sobre evolucionismo, fala sobre criacionismo, que tudo na Bíblia foi criado, não evoluiu. Aqui nós estamos falando sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, que até hoje não foi comprovada. E na Bíblia, na teoria do criacionismo, Deus criou todos os animais conforme as suas espécies. Então fica muito difícil o homem ter evoluído do macaco, ou o homem ter a vida na Terra ter evoluído de um peixe. Imagina um peixe se transformar numa ave. É muito difícil de acreditar isso, é uma coisa até meio sem lógica. Mas de acordo com Gênesis, Deus fez peixe, todo tipo de peixe. O peixe pode evoluir para um tipo de peixe diferente, mas ele jamais vai se transformar numa ave. Então o criacionismo, o evolucionismo, ele fala sobre essa teoria aí que fala que o homem evoluiu do macaco e tal. Todas as formas de vida tiveram a sua origem em uma forma em que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Isso é o que eles pregam. Mas nós sabemos que Deus criou toda a forma de vida, todos os animais, os seres humanos, as plantas, tudo conforme a sua espécie. Então, nós acreditamos que pode haver evolução dentro da espécie, mas não de uma espécie para outra. Fica bem difícil, né? Tem a ideia do pluralismo, que apresenta um Deus absolutamente pessoal, mas devido à sua finitude é imperfeito. Olha, eles acreditam que existe um Deus quase como um homem, finito e imperfeito, quando a Bíblia nos mostra que Deus não é homem e Deus é perfeito em todas as suas características. E tem também a teologia modernista. Errante apresenta um Deus como a personificação de uma ideia abstrata, ou seja, um novo símbolo que explica alguns processos cósmicos. É como se Deus fosse uma explosão, Deus fosse um encontro de estrelas, Deus fosse alguma coisa para explicar fenômenos naturais da natureza. E a nova psicologia, que informa que a ideia de Deus é uma projeção da mente humana. Essa é a coisa mais perigosa que tem, que diz que Deus é uma projeção da nossa mente para tapar um buraco que existe em nós. Nós sabemos realmente que a nossa mente tem um buraco, o nosso corpo tem um buraco, mas que só é preenchido e tapado pelo Espírito Santo de Deus, não por uma criação da nossa mente. Vai chegar o dia em que Deus vai se revelar e todos vão saber que Deus não é uma criação da nossa mente, uma deficiência da nossa mente, uma necessidade de criar algo que venha suprir as nossas necessidades. Então nós terminamos aqui o capítulo 2 da aula desse sábado, né? Nós não vamos poder estar juntos. Eu vou estar gravando mais uma aula aí durante a semana, do capítulo 3, que fala da natureza de Deus. Mas na aula de hoje nós falamos do quão é importante provar a existência de Deus, do quão é importante se basear na Bíblia, que tem todos os contra-argumentos para combater esses argumentos heréticos de heresia que tratam de combater a existência de Deus, que tratam de tentar descredibilizar os crentes quando falam da existência de Deus. Então a importância do estudo sistemático da teologia está aí. A gente está estudando aqui nesse capítulo especificamente a existência de Deus. No próximo capítulo nós vamos estudar a natureza de Deus. Você repare que falando sobre Deus, mas separado algumas coisas. Você pode falar de Deus aqui e falar várias coisas, mas fica tudo muito mais bem encaixado e mais fácil de passar essa mensagem para o mundo quando você sistematiza esse estudo. Falamos da existência, vamos falar da natureza, deixa eu ver, dar uma olhada aqui no índice. Vamos falar dos atributos e finalmente vamos falar da Trindade. Então assim, como eu falei na primeira aula, isso é uma matéria muito especial para se falar na igreja, na escola bíblica, ou dar um curso, uma mentoria sobre isso na igreja, porque as pessoas quando chegam na igreja, elas precisam acreditar em Deus, nós precisamos provar a existência de Deus para elas, não como
provar essa existência como que falando para um incrédulo, para que ele tem que acreditar que Deus, senão ele vai sair da igreja. Não, mas para o fortalecimento da nossa fé. Afinal, a nossa fé está em Cristo, que é Deus. E a nossa fé vem dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E aliás, a nossa fé não é nossa, é dom de Deus. Então tá vendo como tudo parte do princípio de provar a existência de Deus. E entendam, meus irmãos, essa palavra provar não é que a gente precise provar isso. É uma questão de edificação, de fortalecimento das bases. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui com vocês passando esse tempo. Assistam a aula. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, pode compartilhar. E essa semana, na próxima semana, aliás, nós vamos estar entrando num recesso e eu vou estar gravando a segunda parte aí, a próxima aula para vocês falando da natureza de Deus. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.